Fala galera, sejam bem-vindos aos Manos da Bola, episódio 025, estamos recebendo hoje JP João Paulo, diretor de intercâmbio da Future Sports Planning. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola, João. Amigos. Obrigado, muito obrigado aí, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bem-vindo, João Paulo. Mais uma oportunidade de conhecer a sua trajetória e também esse mundo do intercâmbio, que é um mundo que tem crescido a cada dia mais, né? Sim. E tem muito mais a evoluir para estar aí em busca de vários talentos e ter muitas coisas boas aí para poder a gente resenhar. Então, galera, já dá o like, já compartilha, comentem, porque hoje tem muita resenha por aqui. Vamos nessa. Com certeza, e para começar, você jogou futebol também, né, JP, na base do Fluminense. Seu avô, o Tim, foi ídolo do Fluminense, jogou no Fluminense, disputou a Copa de 38. Então conta pra gente como surgiu a tua paixão pelo futebol, como é que foi a sua história com o futebol. Na verdade começou quando eu estava na barriga da minha mãe ainda, né? Porque o meu avô Tim, como você falou, foi jogador de futebol, Copa do Mundo de 38, pentacampeão pelo Fluminense. Ele é pai da minha mãe. Sim. Então, o futebol sempre foi presente na minha vida, assim, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Minhas primeiras lembranças, assim, de infância são batendo bola ali com meu avô no quintal da nossa casa em Rio das Ostras, que a gente morou lá em Rio das Ostras, né, durante a minha infância. Então, eu já nasci nesse meio, né, já nasci, a paixão já foi incutida, assim, na minha vida, naturalmente, desde a primeira infância. E aí ali no Fluminense você chegou a disputar jogos na divisão de base, passou algum período, como é que foi, né, esse processo aí dentro do Fluminense? Porque, pô, o avô foi ídolo do Fluminense também, né? Disputou uma Copa do Mundo, né? Qualquer um que pode falar, pô, meu avô exatamente. disputou uma Copa do Mundo, é diferente, né? Na verdade, o fato de ter ido pro Fluminense, por incrível que pareça, foi uma coincidência. Eu não fui para o Fluminense porque eu era neto do Tim. Eu jogava no Rio Cricket, em Niterói, né? Depois da primeira infância, assim, eu me mudei para Niterói. E aí eu comecei a jogar no Rio Cricket. Isso eu tinha 10, 11 anos de idade. E no Rio Cricket tinha o Jardel, que era um treinador, que inclusive foi jogador do meu avô, no Fluminense, campeão carioca de 64, assim. E o Jardel era o treinador no Rio Cricket e tinha contatos no Fluminense, com a base do Fluminense. Então ele levava a gente para fazer teste no Fluminense, e quando eu cheguei para fazer teste no Fluminense, ninguém sabia que eu era neto do Tim, assim. Chegou normal ali. Fui naquelas primeiras peneiras lá de Xerém e tal. E aí fiz o teste, acabei passando e, enfim, acabei na época me destacando um pouco ali, fui desenvolvendo ali e fiquei 6 anos na base do Fluminense. Vivi muitas experiências legais ali. Bastante Bacana, tempo. com certeza. Legal. E aqui dando segmento, né, com relação aos aprendizados, né? Quais foram assim, os maiores aprendizados que você teve desse período de atleta, desde a base do Fluminense, que você traz para a tua vida até hoje? Bom, então, eu costumo dizer que é uma vivência muito rica, né? Quando você é um jovem de classe média, sempre fui de uma família de classe média, nunca fui de uma família rica, nem nada do tipo, mas uma situação de vida ok. E aí você começa a lidar com meninos. Você jogou futebol na base também, né, Felipe? Sim. Então você deve saber. Você começa a jogar com meninos assim de várias classes sociais, de origens diferentes. Esse foi um dos maiores aprendizados assim que eu tive de conviver com as diferenças desde cedo, naturalmente com isso. E o principal de todos, assim, respeitar as pessoas, né? Independente de classe, cor, né, de origem, assim. Eu achei muito rico isso para minha vida, assim, me enriqueceu muito. É uma coisa que me ajuda a conviver em sociedade até hoje, assim. Porque é raro, né, um menino de classe média ter essa vivência, né, de estar com outras pessoas, né, de outros níveis. E aí é isso, fiz muitas amizades no futebol que eu carrego até hoje. Meus melhores amigos, assim, eu fiz na época do futebol. Até hoje, de vez em quando, a gente joga lá no Rio Cricket. Fluminense contra o Rio Cricket, e é uma bagunça boa, é uma história boa. Bacana, e tem umas fotos, não tinha umas fotos também, né? Tem a foto aí dele. É verdade. Essa aí já é um pouco mais recente, não era da categoria de base, não. Não é da categoria. Mas tem outras. Tem mais duasinhas aí na empresa, na Future. Isso aí, no nosso escritório, estão convidados aí lá, tomar um café com a gente. Obrigado. Isso aí foi no dia da inauguração da empresa, aqui mesmo no Citar. E como você falou, né, João, o esporte, o futebol, ele gera essas oportunidades. Você falou, poxa,
graças a Deus você foi de uma família de classe média, né? Nunca passou um aperto maior, mas também não tinha tanta tranquilidade, era uma vida normal. Mas te permite conhecer, ter o contato, a proximidade com meninos que, às vezes, o que é o básico de uma pessoa de classe média é o sonho daquele menino. Sim. Conseguir ter, às vezes, uma oportunidade, uma boa escola, poder, às vezes, comer o que tem vontade, às vezes, naquele dia. E o futebol permite essa junção, né, de tudo, de classe, de cor, de raça. Sim, sim. E a gente vê, às vezes, assim, evoluindo, porque se você for verificar o futebol hoje, ainda acontece, como na sociedade, muitos casos de racismo, né, infelizmente. Como é que você enxerga isso, assim, até nessa questão do trabalho que você desenvolve na Future, como é que funciona isso? É uma pergunta assim à parte. Isso é um problema social, né? Muito presente ainda. Eu, pessoalmente, acho absurdo. Eu acho que tem que ser criminalizado mesmo, né? A gente vê essas polêmicas aí, Conmebol. Eu acho que não tem que passar pano. Eu acho... não tem outra palavra. Eu acho absurdo, surreal. Eu acho o racismo uma coisa inaceitável no mundo que a gente vive, né, em 2025, e no futebol a gente fala assim, né, aquilo que eu falei no início, a gente convive com as pessoas, mas a gente sabe que existe o racismo, né? Sim. Apesar de todos sermos amigos ali e tal, mas era o que eu sentia, assim. Eu ia com os meus amigos de Niterói, todos assim de classe média, e a gente estava lá naquele contexto. Você via as diferenças, assim, entendeu? É uma coisa que tá aí, cara, na nossa sociedade, mas eu acho que não pode ter mais espaço para isso no futebol. Tem que ser duro nesse sentido. Com certeza. E assim, o que você falou, o futebol, não só o futebol, o esporte, ele une os povos, né? E justamente ajuda essa socialização. Então, assim, essa questão do racismo realmente, não digo nem pelo século que a gente já está, né? Pelo tempo que a gente já se encontra, porque isso daí já existe desde a época lá da escravidão para cá e por aí vai. Sim. E vem essa cultura que, infelizmente, a sociedade ainda não se atualizou e não caiu em si, a ficha não caiu. Então, assim... isso é algo que realmente o esporte ele nos dá essa oportunidade de conhecer classes, de conhecer pessoas, de ter essa interação, e é uma coisa que realmente a gente tem que estar sempre lutando por isso, né? Lutando, que eu digo, não só pelo racismo, mas pelo preconceito no geral como todo, que é algo que realmente é o que gera uma divisão no geral, né? Não digo não só relacionado ao esporte, mas é o que a gente tem que estar sempre ali buscando ver de forma humanizada a sociedade como um todo. Que eu acho que essa parte humana é o que faz a diferença para tudo na vida. Então, assim, realmente a gente tem visto, infelizmente, né, recentemente, não só o caso do Vini Júnior, diversos, mas do Vini Júnior teve muita repercussão, porque foram consecutivos, né? Várias situações consecutivas, e ele é um em 1 milhão, né? Porque tem tantos que a gente não sabe, no bastidor, aquela pessoa que ainda não tem ali, não tá dentro da mídia, tantos jovens passam por isso no bastidor, que ainda não são conhecidos, então é algo que realmente a gente tem que retratar e tem que realmente ter uma forma de, eu não digo de punir, né, mas eu digo sim uma forma de exortar a sociedade para que venha haver o respeito, que é algo que não pode faltar de forma alguma. Com certeza. Tem um lugar para assinar embaixo? Concordo plenamente com o que você falou. Mas é verdade. E realmente, assim, às vezes a gente fala punição, parece muito duro, né, mas são situações que, como vem se repetindo, né, e às vezes até de uma forma... uma intensidade até maior, a gente precisa sim, em alguns momentos, ter a punição. Porque se não tiver a punição, as coisas às vezes não mudam, né? E dando sequência um pouquinho, o que fez o João largar, digamos assim, a vida de atleta, né? Na época do Fluminense, se dedicar aos estudos na sala de aula, virar ponte para esses jovens atletas que sonham em estudar, jogar nos Estados Unidos, e como surgiu também a ideia de iniciar a Future? Então, voltando ao assunto, né? Como um jovem de classe média, eu tinha outras opções que não só o futebol, né? Porque tem gente que muitas vezes só tem a opção ali do futebol, né? Ou hoje em dia tem outras opções, né? Cara, às vezes vai ser da música, vai ser, né? Tem muito MC de funk, né? Que vem
comunidades também, mas eu tinha outras opções. E na minha época, a estrutura era bem precária, assim, né? Apesar de ser o Fluminense, um clube grande, era um período que o clube estava atravessando assim, de crise. Então a gente ia para Xerém, todo dia saía de casa, tipo, quando o treino era de manhã, saía às 6 horas da manhã, e aí para conseguir chegar para estudar na escola de tarde era complicado, ou às vezes quando o treinamento era tarde, era difícil também de conciliar com escola. E aí chegou uma hora que eu falei, vou estudar, vou dar um tempo aqui de futebol. Sendo bem sincero, na época até me desencantei um pouco assim com o meio, com aquela coisa toda, mas é uma paixão, né, eterna, que nunca saiu do meu coração, assim. E aí o tempo foi passando, eu fiz faculdade de comunicação social, e aí depois de um tempo, cara, você vê como é que são a vida, as amizades que a gente faz, né? Um grande amigo meu de infância, o Daniel Corte, de Niterói, que foi jogador profissional, jogou no Botafogo, Guarani. Aliás, um abraço, Daniel, tamo junto sempre. E meu amigão, assim, ele me chamou, quando ele encerrou a carreira, ele me chamou para trabalhar com ele, com o intercâmbio esportivo. E foi assim que começou essa fase da minha vida. Na verdade, a gente começou a trabalhar junto em 2015, tá? E aí... 10 anos, né? 10 anos. Aí a gente, né, tinha um escritório em Niterói, que era a SE Academy, né, Sports Exchange Academy, e aí, enfim, de lá eu conheci o Márcio, porque o Márcio César é amigo em comum também com o Daniel e com o Flávio Viana, que trabalha com o Daniel como empresários de futebol. E aí o Márcio sempre teve essa ideia do intercâmbio esportivo, né? Márcio César, abraço também, grande amigo, grande irmão que chamou para essa empreitada da Future, né? Ele falou, ele já tinha um intercâmbio esportivo, era um entusiasta do intercâmbio esportivo, e ele teve a ideia de associar o intercâmbio esportivo com planejamento financeiro, que é uma coisa que nenhuma outra empresa, não só no Brasil, mas no mundo, não tem. Eu vi acontecer muito assim de famílias ali em cima da hora não terem os recursos para mandarem os filhos para os Estados Unidos, mas se tivesse feito um planejamento, então a Future começou assim. A minha história com o intercâmbio esportivo começou lá atrás, né, com o Daniel, e aí eu e o Márcio a gente criou a Future, e é isso, o propósito da empresa é expandir. E aí é feito esse trabalho não só de enviar o atleta, né, dar todas as condições para que ele se desenvolva nos Estados Unidos, estude, pratique o futebol ou outra modalidade esportiva, mas vocês fazem esse trabalho de, como uma organização financeira, para que a família e o atleta tenham a condição, que às vezes o menino, tem talento, a família quer levar, quer enviar, o atleta sabe que será bom para o futuro dele, mas chega na hora ali tem essa dificuldade, então é feito esse trabalho também bem analítico, né? Sim. Identificar o perfil de cada família, assim, né? A gente está lidando com seres humanos, né? Não, as pessoas nunca vão ser produtos, né? Não são meros números. Então, a gente procura personalizar mesmo o trabalho nesse sentido, entender as necessidades de cada família. E aí acontece também, às vezes, no escritório, tem um menino que já está na idade de ir para os Estados Unidos, com 16, 17 anos, para high school. E aí, mas tem um irmão de 6 anos, que também gosta de futebol. E aí a gente já começa a fazer um planejamento para essa criança, para os pais poderem investir, né, no futuro dessa criança. Na verdade, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Nos Estados Unidos já é muito comum, né? As pessoas já começam a poupar desde cedo para os filhos. Então a gente está inserindo essa mentalidade assim também através da Future aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim. Legal. Isso é bacana que não só, né, como você falou, nos Estados Unidos já é uma cultura, né, de já começar a ensinar o planejamento financeiro desde criança, né, desde pequeno ali. E realmente algo que, assim, é importante isso daí estender por vários outros países aqui no Brasil, particularmente pelo que a gente percebe, que a gente conhece ali do meio esportivo. Isso daí
não acontece, né, como deveria. É bem escasso, né, esse cuidado financeiro, até porque muitos jovens também vêm, não só para o futebol, mas também para o esporte como um todo, que realmente não tem a condição já de começar poupando, porque realmente não tem. Mas tem casos de a pessoa ter essa condição que realmente não tem esse planejamento. Isso daí é muito importante. Isso daí não é nem só para poder seguir numa carreira, mas às vezes até para um futuro, né, depois carreira, porque às vezes a gente vê isso até em atletas profissionais, que às vezes teve uma carreira promissora, mas não conseguiu gerir bem suas finanças e depois, no final de carreira, acaba não tendo uma estabilidade de vida, né? Então, isso daí serve tanto para o início, para o começo e para o fim. Acho que é algo que tem que ser para a vida toda. No pré e no pós, né? Isso carreira também. E essa visão veio muito através do Márcio César também, que eu falei, que também é sócio fundador da Future. E ele já trabalha com isso, né, com atletas. Ele tem uma empresa, que é a empresa mãe, né, que é a Angel Sports Management. E, enfim, de repente, futuramente vocês podem ter oportunidade também de conversar com ele. O trabalho dele é fantástico, assim, nesse sentido de orientar os atletas profissionais a lidar melhor com toda essa quantidade de recursos, né, que começa a entrar repentinamente na vida deles, para que eles tenham uma carreira e um pós-carreira bem sucedidos, assim, bem. E aí a gente trouxe isso para o universo do intercâmbio esportivo também. Muito Bacana. bom. E falando, né, seguindo aí o rumo do intercâmbio, você acha que o sonho do futebol europeu cegou muitos atletas, muitos jogadores, né, esses jovens, né, brasileiros que poderiam ter oportunidades em outros países, mas às vezes fica mais focado ali na parte da Europa, mais ali naquela região? O que é que você acha? Que às vezes realmente o jovem, às vezes ele pensa, quero para a Europa, mas ele não vê que tem um mundo esperando ele, tem vários outros países, vários outros continentes, mas ele fica muito focado ali. E às vezes fecha uma porta, ou às vezes não acredita numa oportunidade que se tem, né? Então, Simone, eu acho que hoje em dia o comércio do futebol, o mercado do futebol aumentou muito. Então, realmente, os jovens têm muito mais opções do que antigamente, que era só aquele sonho, né? De despontar no Brasil e jogar na Europa. Era o sonho de 99% dos jogadores de categoria de base. Hoje em dia, você tem oportunidades como, por exemplo, ir para os Estados Unidos, estudar lá em alto nível, jogar o futebol em alto nível e, inclusive, se profissionalizar lá, como já aconteceu com atletas que foram através do nosso trabalho. Então, eu acho que aumentou e não existe mais só isso de jogar na Europa. Além de Europa, existem vários outros mercados, né, para atletas de futebol profissionais, não só Estados Unidos, MLS, como Ásia, Japão, mundo árabe. Então, hoje em dia, são muitas opções, assim, não é mais tão restrito assim. Exatamente. O mercado globalizou, né? Exato. A gente não tem... Claro que o sonho, né, que se vende, e você desde perguntar para um menininho hoje de 10 anos, 12 anos, qual o sonho dele? Meu sonho é me tornar jogador de futebol aqui de um grande clube do Brasil e daqui a pouco, com 20, 21, e jogar na Europa. Só que a gente sabe que isso ocorre com uma minoria, né? Não é Sim. a realidade total do futebol. E através desses outros mercados, seja os Estados Unidos, que é muito legal porque tem essa questão de conciliar junto à educação. Os Estados Unidos já está à frente há muitos anos nisso, diferente de outras culturas, de outros países. Enfim, você tem a oportunidade de jogar, de estudar, ter uma formação americana, né? Tá falando inglês ali, que é o idioma hoje, que é a referência no mundo. E através, às vezes, de você ser revelado ali nos Estados Unidos, aí jogar na MLS ou qualquer outra liga que seja, você vai se desenvolver ali para, quem sabe, depois você ir para um outro mercado, já com mais preparo, né, com mais bagagem, e chegar na Europa depois. Não fazer esse salto que é para poucos também, né? Sim, claro. É isso. E cada vez mais jovens estão enxergando essas oportunidades. E o trabalho da Future vem a calhar para isso também, para mostrar esse universo, né, para as pessoas, para as famílias. Às vezes porque é o que você falou, né? O cara tem aquele... Uma coisa é ser jogador de futebol, você querer ser jogador de futebol. Outra coisa é você estar disposto a pagar o preço para você chegar lá, você ser atleta mesmo de futebol. Não sei se vocês já viram uma entrevista do Cristiano Ronaldo, que ele fala assim, eu posso dar o meu mapa para todo mundo, mas eu quero saber quem que vai ter disposição para seguir, né, o caminho que ele seguiu. Então, uma coisa é você querer ser, outra coisa é você ser. Eu recebo muita gente, né, em escritório, assim, jovens, famílias, assim, que você tem que, às vezes, né, situar assim, a pessoa, porque às vezes a pessoa acha que
Né, cara? Sou pai do Neymar. Não, cara, calma, não é assim. Tipo, seu filho tem talento, talvez ele não seja um jogador profissional aqui no Brasil, mas ele pode ter essa oportunidade de estudar fora e seguir um caminho de muito sucesso por lá também. Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça. E pegando esse gancho da família, né, às vezes dessa euforia, quais são os principais erros que os pais cometem, na sua visão, nessa formação ali acadêmica, esportiva, na educação, ali na formação do seu filho mesmo, né, ainda mais dentro do esporte, contexto esporte e educação? Quais os principais erros que você vê assim que, cara, isso costuma ocorrer muito? Eu sempre estou dando esse direcionamento, como é que funciona? Eu acho assim, os pais, eles têm muito a emoção envolvida, né? Ali no processo, porque eles estão ali com os filhos deles, então você vê algumas coisas assim, tipo, às vezes uma supervalorização também, né? De achar que o filho, como eu falei agora, vai ser o próximo Neymar, aí você tem que, calma, vamos com calma aqui no passo a passo. Às vezes uma super proteção também, né? Às vezes tem uma oportunidade muito interessante para ele lá fora, aí às vezes a mãe ou o pai, poxa, mas será que é a hora e tal? Eu falo, olha, a oportunidade é agora, essa bolsa que a gente conseguiu é para agora, tipo, né? Porque é aquela coisa, né? O jovem brasileiro está acostumado a ficar ali nas asas dos seus pais ali, então às vezes eu percebo uma super proteção e muita emoção envolvida, né? Às vezes uma certa projeção também na vida daqueles jovens ali que pode prejudicar um pouco. Tanto para aqueles que estão buscando ser profissionais, né? Quanto para os que estão buscando o intercâmbio esportivo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais dar voz a esses jovens. Eu gosto muito disso, quando eu estou numa reunião assim, escutar o jovem falar, entendeu? Eu escuto a opinião dos pais responsáveis, mas é bom escutar o jovem falar, ver a atitude dele, ver o que ele pensa do futuro dele. Mas o que eu vejo basicamente nos pais é isso, às vezes uma superproteção. Quando tem aquela coisa exigente, né, com relação ao trabalho, eu acho tranquilo, eu acho até bom, assim, né? Eu vejo isso como uma qualidade, não como um defeito, porque a gente está lidando com as vidas dos filhos dele, então a gente tem que saber tudo mesmo, tem que perguntar tudo mesmo. Sim. E tem uns que me pedem desculpa, que me mandam mensagem de noite, 10 horas da noite, eu falo, não, eu entendo, eu sei como é que é, eu respondo na boa, estou ali sempre para, enfim, prestar o melhor serviço aí para eles. E também, às vezes, tem a questão da cobrança em excesso, né? Às vezes, principalmente com relação aos meninos, tem muitas vezes do pai, né? Do pai, às vezes, ser o segundo técnico ali, ser aquele auxiliar ali que fica do lado de fora. Talvez não, porque como é intercâmbio, nesse caso, mas se estiver perto do pai, o pai estiver ali acompanhando, às vezes tem muito disso. Mas como às vezes o filho está longe, o filho ainda tem essa facilidade de não ter essa cobrança em excesso, pelo menos presencial, né? Sim. Mas às vezes a cobrança vem, né, pelo telefone, de alguma maneira. Então tem que ter também esse ponto de equilíbrio. Sim, aquela cobrança, mas com fundo de incentivo, né? Com impulso de incentivo de uma certa maneira. Porque a cobrança em excesso, ela não faz bem para ninguém. Sim, a cobrança, o atleta já tem a autocobrança dele, que ele já se exige, né? E se tiver uma cobrança em excesso por parte dos pais, isso ali acaba, ao invés de incentivar e impulsionar, de repente pode gerar um bloqueio, né? Isso daí a gente vê muitas vezes mais nos atletas 6 a 12 anos, fica muito ali pendente do pai, fica muito ali ouvinte ao pai. Quando o jovem já está mais adolescente, ele já começa a ter uma maturidade, já cria uma sua própria personalidade, ele já consegue absorver isso de uma forma melhor. Com certeza. E vai muito do que você falou, João, o diálogo, né? Nem para ser um super protetor, nem para criar uma euforia acima do que se deve, né? Então, assim, quando a família, o pai, a mãe tem esse diálogo desde cedo com o jovem, com a criança, vai facilitando. Poxa, filho, você quer ser jogador de futebol? Você quer jogar em alto nível, alto rendimento? Beleza, o pai, a mãe vai te ajudar, vai fazer o que for possível, mas você tem que estar preparado para isso. Você vai ter que, desde cedo, ter a responsabilidade, acordar cedo, estudar, treinar, se dedicar tanto no estudo quanto no treino. Não vai ter tempo para tantas brincadeiras. A criança vai sim brincar, porque ela precisa brincar. Ela é criança, não pode deixar de ser criança, mesmo quando atleta. Mas esse diálogo, né, quando a família tem, o responsável tem, facilita o caminho, né? Não vou dizer que é fácil, que não vai ser, independente de qualquer coisa, mas vai abrindo os caminhos. O menino já começa a se preparar. Poxa, meu pai explicou isso, minha mãe falou que seria por esse caminho.
às vezes, assim, tendo um amigo familiar, que às vezes, igual você trabalha com meio esportivo, ou alguma pessoa de clube, também dá uma orientação, uma orientação. Eu acho que esse diálogo ele é essencial para que o menino Você consiga já pega de clarear. surpresa, né? Exato. No meio do caminho não aconteça os percalços que às vezes a pessoa não imaginava. Com Não certeza. sabia disso. É. A questão também, às vezes, de estar longe da família, que vai chegar um momento que você vai ficar distante, né? Ainda mais no intercâmbio, né? Que é o que mais acontece. E esse acho que é um dos sacrifícios maiores que o atleta, né, passa, né? Essa questão de estar longe da família. E lembrando aqui Simone levantou essa bola, já teve com certeza, né? Mas vou te perguntar, como é que funciona? O atleta viajou, tá nos Estados Unidos, está na universidade, está estudando. Caramba, cara, não me adaptei. Poxa, eu queria voltar, tô com saudade. Como é que funciona? Onde é que você entra nisso para tentar dar um suporte? Como é que é? Então, a gente faz o pré, o durante e um acompanhamento também, né? O pós, né? Quando os estudantes atletas estão lá nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que pode acontecer, claro. Eu te digo, assim, sem medo de errar, que mais de 90% se adapta muito bem, né? Os estudantes atletas ficam super felizes lá. Mas quando acontece isso, o meu papel, o papel da Future, né? É dar suporte para a família. Tipo, o que vocês querem, né, fazer? Vocês querem que a gente tente um outro local, uma outra escola, uma outra universidade, oferecer opções de qualidade, né, que possam atender a esse jovem, a essa família, ou assim, se ele decidir voltar mesmo, é uma opção dele, né, ou dela, do menino ou da menina, e ele tem esse direito, entendeu? Mas o nosso papel é dar todo o suporte possível em todo o processo. Se ele tiver que se desligar da escola lá, a gente vai dar todo o suporte para fazer isso de uma maneira saudável, entendeu? E tranquila. É isso, a gente está lidando com a vida de jovens assim e famílias, então nunca vai ser demais. Eu tento sempre fazer a mais do que o nosso trabalho pede, porque é necessário no intercâmbio esportivo. Trabalho humanizado, né, de fato. Verdade. E aqui, né, agora falando de inspiração, qual a história mais inspiradora que você já vivenciou de algum atleta que passou pela Future e hoje está despontando, está voando aí fora do Brasil? Então, tem o Felipe Oliveira, que é um atleta que com certeza se destacou e se destaca até hoje. O Felipe Oliveira, um estudante atleta que a gente mandou para os Estados Unidos para fazer o primeiro ano de faculdade, Junior College no caso. Ele foi para West Hills, que é uma faculdade Junior College na Califórnia. No primeiro semestre ele até pegou o que a gente chama de red shirt, que é camisa vermelha, né, traduzindo para o português. Ele não jogou no primeiro semestre só para focar no inglês, para, né, focar nessa parte acadêmica. E aí, a partir do segundo semestre, ele já começou a jogar e aí ele começou a ir muito bem lá. Depois se transferiu para Fresno Pacific, que é uma universidade NCAA, né, que é o top universitário, também na Califórnia. E a partir daí ele seguiu uma trajetória muito legal, que ele subiu para uma liga profissional. Ele jogou primeiro foi para o semi-profissional, né, depois subiu para uma liga profissional. Hoje ele joga uma liga que é profissional indoor lá. É tudo televisionado, E é muito tem forte estádio com o indoor 12 mil pessoas, enfim, ganha, né, o dinheiro dele com isso e está totalmente imerso no meio do futebol, assim. E ele é um exemplo muito legal. Tem o Lucas Paz também, que foi com ele, grande amigo dele também, e hoje em dia está lá em Miami, é empresário, se formou lá e hoje em dia é empresário. O Lucas Paz era bom jogador, assim, né? Não era um fenômeno e tal, mas ele foi tão focado que ele hoje em dia se dá muito bem lá. Ele é empreendedor, mora em Miami. Tem muita história boa, cara. Tem o Gabriel Lourenço, que foi... ele é filho do porteiro, esqueci o nome do pai dele, gente boa demais, cara, que trabalha no prédio de um amigo meu. E aí a gente conseguiu uma bolsa de 100% para ele. Ele foi para high school lá e assim, abriu a cabeça dele, né? Hoje em dia ele é empresário aqui no Brasil, menino novo. Tem muita gente morando lá, que empreendeu lá, entendeu? Casou, pegou green card. Muita história legal, assim. Muitas transformações de vida. Muitas transformações de vida. Transformou a vida como um todo, né? Não só falando da parte esportiva, né? Como atleta, dentro de campo, futebol, basquete, seja qual for a modalidade, mas formou um cidadão, né? Potencializou, abriu as portas. Hoje um é empresário, o outro segue jogando.
e estão aí se tornando referência no que fazem, né? Com certeza, até porque o esporte chega um tempo que você vai precisar virar página, né? Tipo, todo jogador, todo atleta de qualquer modalidade, uma hora ele vai parar de executar aquela função dentro das 4 linhas, enfim, ou seja, como for. E ele já tem que ter um plano futuro, né? Pro Sim, pós. claro. Então, o trabalho, né, que vocês têm feito, isso é bacana, que já faz vivenciar e já abrir a mente para esse pós, né? Como tem tido esses exemplos que você falou. Muito bacana. Com certeza. E agora, pegando aí um momento irreverente, né? Tantos exemplos que você tem dado, conta pra gente, pra galera, um momento assim que você fala, cara, teve essa situação que foi muito engraçada, alguma coisa que, pô, só de lembrar eu morro de rir, foi uma resenha danada, com um atleta, ou na época que você jogava também, alguma história que você busque aí que seja resenha demais. Nossa, na época da base, assim, tinha muita resenha, né, cara? Muita. Eu lembro de uma, eu tava no juvenil, na época era juvenil, né? Não era... É o sub-17 hoje em dia. E aí, o treinador do profissional, isso no Fluminense, era o Joel Santana, Papai Joel, né? Lendário Papai Lendário. Joel. Aí beleza, aí ia ter o nosso treinamento nesse dia, era um treino físico, cara, que era o pior de todos, era... Tiro de 1000, né? Não sei se você chegou a pegar isso. Era não sei quantos tiros de 1000, tiro de 500. Era o terror esse treino. Todo mundo... Tinha gente que fingia que tava passando mal. Era uma loucura. Mas aí eu tava lá já trocando a roupa no vestiário já pra treinar. E chegou alguém lá do profissional e falou, João Paulo, não troca a roupa não que você vai treinar com o profissional hoje. Aí eu falei, pô, maravilha, né? Fiquei todo empolgado, né? Tinha 16 anos. Aí fui pro vestiário do profissional, aquela coisa toda, pô, roupinha novinha, uniforme, né? Do saco plástico assim, boteira. E aí, não pode falar o nome do patrocinador na época e tal, que veio na cabeça agora. Aí meus amigos, aí saí lá, sentei no banco, né? Só que era um jogo treino no dia. Não era só um treino normal, ia ter um jogo contra o Volta Redonda, era o Volta Redonda, isso mesmo. E aí sentei ali no banco, né? Porque tinha o time lá titular e tal. E meus amigos dando volta ali, era em Laranjeiras esse jogo. Meus amigos dando volta no campo, correndo e eu bebendo Gatoradezinho ali, feliz da vida, geladinho, com um uniforme novinho. No profil. Os caras me olhando assim, porra, escapou de uma boa, hein, João? E aí, beleza, aí veio, mas aí começou o jogo, né? E aquele jogo pegado. Os caras estavam assim, porque time pequeno... Você sabe também, né, Dabai? Quando vai jogar contra um time grande, da assim, vida, mesmo se jogo treino, não tem essa não. É Copa do Mundo. Os caras estão ali pra matar ou morrer. Porque, enfim, se destacar pode ter um contrato, né, e tal. E aí veio o intervalo, né? E o jogo tava bem pegado mesmo. E, cara, eu falei, se tiver que entrar, vou entrar aí e vambora. Mas eu já tava pensando comigo, se eu entrar hoje, eu vou dar só 2 toques na bola no máximo. Só porque soltando. eu nunca fui de pipocar, não, mas eu falei, pô, eu não vou pra dentro dos caras, não dá. E aí era menor, né? E aí, quando chegou no intervalo, o Papai Joel chegou assim, chega aí, juvenil, vem aquecer. Aí eu fui aquecer, né? E eu tinha uma lembrança, cara, que uma vez eu fui jogar em São Januário, um preparador físico me matou no aquecimento, era um preparador físico militar. Ele acabou comigo no aquecimento. Quando eu entrei no jogo, eu já entrei no jogo morto. Eu tinha essa lembrança, né? Então eu comecei o aquecimento ali bem de leve, né? O Joel olhou pra mim e falou, ô Juvenil, você com essa corridinha aí, hein? Eu acho melhor a gente dar uma segurada em você. Você tá vendo como é que tá o jogo ali, né? Era aquela época de Lima, Sorleio, zagueiro. Cara, os caras estavam jogando os caras no alambrado, cara. Eu falei assim, não, tudo bem, professor, mas se precisar de mim, tô à disposição. Aí voltei pro banco. Cara, quando eu voltei pro banco, o segundo tempo pegou fogo. Era nego sendo expulso. Couro comeu. Eu saindo, jogador saindo machucado. Acabou o seguinte, Papai Joel nem me botou, falou, é melhor você ficar só no Gatoradezinho aí, né, meu filho? Hoje deixa pra próxima. Ficar Escapou do treino físico, dos tiros lá de 1000, de 500, né, do sofrimento. Pô, escapou da pancadaria. Escapou da porradaria e ainda teve ali a resenha com o Papai Joel, né? Rapaz, verdade, o Lima e Sorley jogaram uns 3 no alambrado aquele dia, cara. Não, e realmente, igual você falou, cara, time de menor expressão vai jogar um amistoso, mesmo sendo amistoso, um jogo treino, dá vida contra os grandes, né? Exatamente. Aqui, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo.
e o couro come, né? Verdade, verdade. E agora voltando a falar da Futuri, né? Que vocês têm um projeto no planejamento de expandir para o Japão, Nova Friburgo. E assim, o que você visualizou nesses lugares, né? Que projetam, que levaram os teus olhos e vê possibilidade nesses dois lugares? Então, graças a Deus, né? A gente tem muitos amigos, né? No meio, assim. O Márcio César, meu sócio, ele tem muito conhecimento no meio do futebol. E tem um grande amigo dele que é o Tsunei. Tsunei foi jogador de futebol também. Hoje em dia é empresário, atua muito no Japão. Tem muitos jogadores nas ligas Divisão 1, 2 lá do Japão. E o Tsunei se empolgou muito com o nosso projeto da Future e ele, né, falou, teve uma reunião no nosso escritório, falou, cara, quero somar com vocês. E ele é de Nova Friburgo. E também de Japão, né? Ele fica metade do ano em Friburgo, metade no Japão. Então a gente, né, viu essa oportunidade de expandir. Assim, falando com relação ao Japão, muita gente não sabe, mas nos Estados Unidos, nas universidades e high schools também, o maior mercado estrangeiro que manda estudantes e atletas para lá é o asiático. Então tem muito japonês lá. Eles são muito disciplinados, eles têm muita sinergia com os americanos, porque são muito focados, disciplinados, então eles se dão muito bem lá nos Estados Unidos. Muitos chegam até a profissional, você pode ver aí até a Premier League. Sim. Todas as ligas grandes hoje em dia, Alemanha, tem japoneses, Espanha, e nos Estados Unidos não é diferente. Então vai ser bem interessante assim, essa parceria. A gente vai abrir um escritório lá no Japão, em parceria com eles, para mandar esses atletas japoneses para lá, fazer intercâmbio dos atletas japoneses aqui para o Brasil também, porque eles têm muito interesse, né, de vir para cá. Isso começou lá atrás com o Zico, né? E Friburgo também, a gente vai pegar toda essa região serrana, né, que tem muitos atletas ali de qualidade. Vamos avaliar esses atletas, poder direcionar eles ou para o intercâmbio esportivo, ou para clubes mesmo, enfim, aqui no Rio e em outros lugares do Brasil e do mundo. Então a gente está bem empolgado aí com essas parcerias. Bacana, a gente deseja aí todo sucesso. Obrigado. Com certeza, vai dar certo. E como você me falou, o japonês, né, o asiático, ele é muito disciplinado, né? E tem essa sinergia com os americanos, que já tem também esse padrão, essa cultura. Os asiáticos hoje eles vêm se destacando também nos esportes coletivos, né? Sim. A própria seleção japonesa de futebol tem evoluído bastante, tem chegado aí até nas fases de mata-mata da Copa do Mundo, tem se destacado, eliminou a Alemanha recentemente numa Copa do Mundo também, e vai fazer meio que um triângulo, né? Ali Brasil, Japão, Estados Unidos, vai pegar esse pessoal da região serrana, e é oportunidade. Onde a gente vê oportunidade, a gente tem que abraçar a causa, né? E o principal com pessoas boas envolvidas, isso, né? É isso que animou muito a gente também, né? E pessoas de confiança, né? Que eu acho que a confiança faz toda a diferença. Confiança, capacitadas, dedicadas e que falam a mesma língua, né? Porque às vezes a pessoa ela tem até um mercado amplo, né? Tem até possibilidade, sim, mas se não falar a mesma língua, de ter os mesmos objetivos, a mesma visão de empreendedorismo, né? Não encaixa. Então Exatamente. Isso daí que é importante. Totalmente. Né? Sinergia, tem que ter. É isso aí. Com certeza. Chegando agora ao quadro Tabelinha com os Manos. Fabinho, solta a vinheta aí pra gente. Preparado? Vambora. Vamos. Então, João, você vai formar o time da educação e do talento. Pegando essa ponte aí, né? Entre educação, estudo, futebol, esporte. Do goleiro ao centroavante, você vai pegando assim, atletas que eu entendo que, além de talentosos, tinham um bom perfil, eram, assim, educados, que também tinham qualidade e serviriam para trabalhar na Future. Vamos dizer assim, para trabalhar não, para ser também ativos da Future, digamos assim. Entendi. Mas jogadores que foram no profissional. Como é que seria aí do goleiro ao centroavante? Então o critério não é só habilidade. Não, é um contexto, a tua avaliação que você faz para um atleta fazer parte do teu time, da Future, qual que você buscaria dentro do meio profissional? Por exemplo, sei lá, um Neymar, você buscaria ele? Tá entendendo? Dentro dessa... Sim. Um exemplo. Aí você vai falando jogador aí. fora da curva, né? Você pode ou montar um time do goleiro ao centroavante, que é uma tarefa um pouquinho complexa de ir lembrando, ou pegar um top 5 se for para te ajudar também, para não massacrar muito. Um top 5 de atletas do futebol
que tinham esse contexto de talento, educação, do quinto pro primeiro, né? Um top 5 do mais top pro... Tá. Ou podem ser atletas que já jogaram, ou atletas que estão na ativa ainda, mas que foram atletas do futebol. Eu posso tentar formar um time aqui. Fica ao teu critério, ou o time ou o top 5, o que você achar melhor. Vamos lá. Sou um cara que, assim, sou de 79, então eu já Não, vou falar uns caras mais das antigas, assim. aí. Mas vamos lá. Goleiro Neuer. Neuer. O cara sempre teve uma postura, pra mim, quando jogou, foi um dos melhores fenômenos e muita postura profissional. Lateral direito, Cafu. Cara, um exemplo, né? Foi dispensado em vários clubes e se tornou campeão mundial, né? Eu acho, Cafu. Foi, duas vezes. Thiago Silva, gosto muito da postura dele, é um cara muito verdadeiro. Outro zagueiro, vamos lá. Ai, meu Deus. Difícil, né? É muita gente que tem, né, cara? Boa. Thiago Beckenbauer. Beckenbauer, Pô, alemão. Cara, alemão, né? O cara era um lorde, não era inglês, mas era um lorde, né? Tipo, educadíssimo. E na lateral... E talentoso, né? Demais. E talentoso, um dos maiores da história. Craque. Vou botar na lateral esquerda o Roberto Carlos mesmo, porque eu acho que era um cara também muito profissional. Meio campo ali, meio difícil, né, rapaz? Pô, tem muita cobra, assim. Eu gosto do time... Pra frente. Então já vou lançar logo o Zidane. Zidane. Ele era muito elegante, só teve aquele contratempo ali na Copa, mas o cara provocou, né? Ninguém é A sangue de família barata. dele, não, o cara não é sangue de barata, logo né? na final. Vou botar ali o Zidane, aí depois eu posso vir com Toni Kroos. Acabou de parar agora Acabou também. de parar agora, um cara muito fera. Monstro. Ia dar 10 pro Zico, né? Pô, cara, Zico, merece, exemplo, dentro e fora de campo, né? Não tem quem não goste do Zico. Exatamente. Tem. No ataque, assim, eu vou botar o Ronaldo Fenômeno. É um cara que tem muita entrada, né? E muito empreendedor, né? Muito empreendedor. Você falou da boa Field. visão. E foi o fenômeno também, dentro de campo, dentro de né? campo. Inegável. E vou botar... cara, é muita gente, né? Faltam Eu tô dois falando aí, mais faltam brasileiro, dois, né? Porque eu sou do Brasil, né? Vou botar o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque assim, apesar dele ter o jeito dele todo irreverente e tal, eu gosto muito... Ele é muito autêntico. Sim. Então, ele sempre foi muito verdadeiro, muito honesto, né? Então, bota o Ronaldinho E não Gaúcho. pode ter um time só com tudo certinho. Tem que ter um pouquinho mais avoado também. Exatamente. E um atacante que eu gostava muito também era o Van Basten, O Van Basten holandês. da Holanda. Década de 80 ali, né? 90. Isso. Mas, pô, já acabou o time? Acabou. Fechou, Não, agora- e aí pode ser o treinador. O treinador, comissão, pra fechar aí. Pô, então, Treinador aí dentro desse perfil. o treinador dentro desse perfil, Pra dominar essas feras aí. vou botar meu avô, Tim. O time. Tô brincando, né? Aí é puxar a sardinha, não. Vou botar o Guardiola. Guardiola. Boa. Rapaz, Pepe Guardiola. Pepe é. Não, que seleção, né? Ele mesmo. mesclou um pouquinho ali alguns europeus. Brasileiro, pegou um pouquinho de cada... Mas, rapaz, que time, hein? Boa timaço, seleção. Talento, com inteligência, com cultura. E se tivesse banco ainda, ia Não, mas ser assim, difícil. tipo, que eu fiquei, pô, o Neymar podia revezar com o Ronaldinho Gaúcho, né? É um Pode ser o banco, perfil Quando Vamos um ali, cansasse, entendeu? É. Bota o, pô, Pode um ser, banco pode ali. ser. acho que eu vou aqui, Bruxo. Porque os dois são, pô, fenômenos. Verdade. Maravilha. Disputa. Boa tabelinha, galera. E aí, também curtiram? Tá Dá aí a aprovado? opinião de vocês aí também. Vamos lá. Timaço. E você falou do Guardiola, né? Eu leio muito, né? Às vezes, assim, li sobre o Guardiola também. E ele, assim, cara, falando dessa questão aí de capacitação, de ser focado, tem uma história que ele, na época de Barcelona, né, aquele time fantástico que ele montou, era um jogo, era uma semana que teria o Real Madrid e o Barça, né, o El Clássico, no Bernabéu, e ele sempre ali, revendo vídeo, estudando, não dorme, né? 1h da manhã ele ligou pro Messi. Cara, eu encontrei a forma que a gente vai ganhar do Real Madrid no domingo. 1h da manhã ele ligou pro Messi. Não, você tem que vir aqui, cara. Ele tirou o Eu acho que eu Messi de conheço essa casa, história. Tu falou. 1h da manhã, e o Messi teve que ir lá, né? Moravam próximo, ali o Messi foi. Ele falou,
Foi quando começou o tal do falso 9 naquele Barcelona. Sim. Que o Messi jogava flutuando solto. O Real Madrid tinha dois volantes que jogavam muito com a bola e deixavam um espaço entre as linhas, né? E aí ele falou, ó, vai ter o Xavi, o Busquets, o Iniesta te servindo e eu vou deixar o Villa e acho que o Pedro bem abertos mesmo, ali em cima da linha, bem extremos, para abrir um pouquinho mais essa linha e você vai flutuar entre as duas. Quando o volante dele sair jogando e errar qualquer passe, aí você tinha Iniesta, Xavi, Busquets, para achar o Messi solto com a zaga. Aí o jogo foi 6-2 Barcelona dentro do Bernabéu. Meu Deus Só do céu. isso. O Messi fez 3, eu acho, assim, foi... Não, fenômeno. Absurdo, né? Agora, você me deixou mal de cabeça agora, porque eu não botei o Messi. O Messi tem que estar nesse time, cara. E o Cristiano, né, também. O Cristiano, assim, com o esporte, pô. Vai ter que substituir, Rapaz, tira 2 e mais. É porque eu fiquei pensando muito nos brasileiros. Mas puxou do meio pra certinho. frente é difícil encaixar 11, né? Mas Assim, eles já sabem que estão inclusos, eles Mas o sabem Messi disso. foi o melhor que eu vi jogar. Cara, gênio. mais que Zico... Eu acompanhei mais o Cada um Messi, na né? sua, Eu acompanhei mais o Messi, né? Eu acho que são jogadores aí da mesma grandeza. Mas, pô, o Messi, gênio. Verdade. E aqui agora a gente complementando, né, falando da educação, o que, na sua opinião, pode melhorar na educação no Brasil, principalmente voltada para essa parceria aliada junto ao esporte? Nossa, a pergunta é muito boa, Simone. Nesses mais de 10 anos aí no intercâmbio esportivo, eu vejo as diferenças que tem, né? Da educação aqui no Brasil e lá. Tudo tem seus prós e contras, assim, mas uma coisa que eu acho que o Brasil poderia melhorar muito é focar mais a educação, assim, principalmente ali naquela galera mais nova e ensino médio, para descobrir a verdadeira vocação da pessoa, entendeu? Ao invés de ficar jogando tanto conteúdo, assim, né? Vejo assim, as crianças às vezes de 12, 13 anos, cara, é muito conteúdo, assim, né? Eu acho que não é a hora de dar tanta informação assim ainda, minha opinião. Eu acho que nos Estados Unidos eles são mais focados em descobrir qual é a verdadeira vocação da pessoa e aí, a partir daí, desenvolver através disso. Eu acho que o Brasil poderia ter um balanço, um equilíbrio nesse sentido. Outro dia eu vi o tema da redação do Enem, eu fiquei, caraca, fiquei chocado, assim, eu falei, eu não vou nem lembrar aqui agora, era um tema tão grande e tão complexo, que eu falei, que isso, cara, pra que o cara tem que fazer essa redação agora? Se ele quiser ser especialista disso, tudo bem, eu acho que é isso, ver a vocação e desenvolver isso. É buscar potencializar o talento, né? Porque cada um de nós, a gente tem uma determinada vocação. Sim. Cada um tem as suas características ali, o que tem mais facilidade. E essa questão de potencializar, principalmente falando do atleta também, né? O estudante, atleta. O menino treina de manhã no clube, igual se, ia pra Xerém, tá no Fluminense, mora longe. Até ele chegar na escola, já vai chegar também cansado, né? Vai pegar ônibus e tudo, vai correr, vai almoçar. Quando você chega na escola, você tem lá 10, 12 disciplinas. Tudo bem, eu estou dando um exemplo aqui do atleta, porque é uma vida, é um dia a dia um pouco mais corrido, é o que a gente está falando aqui no tema. Sim. Então, como é que o atleta, o estudante vai falar, caraca, o que eu sou bom aqui fora o futebol, né? Eu gosto, sei lá, de geografia, eu gosto de matemática, eu gosto de português, de história, enfim. Então, buscar potencializar o talento desse jovem, né? Ainda mais quando ele é atleta e tem um dia a dia mais corrido ainda, como é que ele vai fazer tantas coisas assim, né? Fica corrido. Sim, e lá nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal também, que já na faculdade, os 2 primeiros anos são estudos gerais, assim, né? São os General Studies. Então, dentro já da faculdade, a pessoa também pode experimentar várias coisas até decidir de vez o que ela vai querer seguir, entendeu? Legal. São 4 anos de universidade lá, mas, por exemplo, tem o caso do Junior College, que eu acho bem interessante para atletas internacionais, estudantes atletas internacionais, porque te permite ter esses General Studies. Na universidade, 4 anos você também tem, mas o ritmo já é mais pegado um pouco. Mas então, dentro desses 2 anos, você pode experimentar. Peguei matérias de business, né, que é a administração. Não gostei muito, nada a ver comigo, quero uma coisa totalmente diferente, gestão esportiva, sports management, entendeu? Então aí a pessoa já vai pegando matérias ali daquela, né, que tem a ver com aquela carreira, até ela se decidir mesmo
qual carreira que ela quer seguir. Se não virar profissional, né? De futebol ou do esporte que ela escolher, que é uma possibilidade forte também, dependendo do talento e da dedicação. Bem bacana essa metodologia, né? É diferente, né? Que oportuniza, né? E realmente acontece às vezes a pessoa iniciar uma faculdade. Aqui no Brasil a gente sabe, por pesquisa, que acontece muito. A pessoa começa, no meio do caminhar, não é muito que eu gostei, para. E daqui a pouco vai para outro e vai pulando. Perde-se tempo e você não chega no objetivo. Tempo, investimento, você acaba não concluindo, às vezes se perdendo, você não consegue nem se encontrar. O que é que eu quero para minha vida, né? O que é que a pessoa quer. Então, acho que é muito importante, antes de dar o primeiro passo, você realmente ter a firmeza e a certeza, é isso que eu quero, eu vou até o fim. Ainda que no meio do caminho possa ver, poxa, não foi tanto isso. Mas eu concluí. Eu tenho até uma história aqui minha para contar. Para quem não sabe, eu até fiz técnica em farmácia. No meu segundo grau, eu gostava muito de química. Eu amava química. E eu sempre tirava notão. Eu falei assim, cara, eu vou fazer algo focado nisso. Aí eu falei, não vou fazer a faculdade já, eu vou fazer um curso técnico, porque era 1 ano e meio, que aí eu experimento. Eu mesma fiz essa metodologia comigo mesma. Eu experimentei, fiz, aí gostei, só que no final, o futebol sempre estava no meu DNA. Eu falei assim, cara, tinha alguma coisa sempre ali me puxando. Aí eu consegui concluir, finalizei o curso, porém, não segui, mas eu falei assim, cara, eu tenho esse plano B, é algo que eu gosto, mas hoje em dia é claro que meu mundo se voltou totalmente pro futebol, pro esporte, mas eu também não aceitei parar no meio do caminho. Eu vi ali que eu tinha já algo me puxando novamente pro esporte, mesmo depois de eu ter parado ali de estar ativa, né, no futebol dentro das 4 linhas, mas eu fui buscar esse outro talento que eu também tinha, mas eu também falei assim, não, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou concluir. Era uma coisa que eu também não aceito e continuo não aceitando na minha vida. Se eu comecei, pode ser até que no meio do caminho eu falei assim, poxa, não era bem isso, mas eu vou terminar. Eu acho que a gente tem que ter esse objetivo de concluir aquela meta que a gente almejou, entendeu? Porque senão você acaba... isso daí começa a virar uma rotina na sua vida de você sempre começar algo e não terminar. Isso é muito ruim. Com certeza. Então, assim, foi uma experiência que eu tive. Concluí, ainda que hoje eu não atuo, mas é algo que, como experiência, acho que se você começa algo, você tem que sim já ter um parâmetro de tentar saber o que você quer, onde você quer chegar, e mesmo se no meio do caminho houver algum percalço, você fala assim, não, eu vou até o fim, eu vou concluir, é mais um implemento que eu tenho pra minha carreira, é mais uma porta que eu tenho aberta. Então é isso, galera. Não aceita parar no meio do caminho, vai até o fim. E eu tô sabendo que você é boa de bola pra caramba. Né? Já ouvi joga bola. E é curioso que a gente praticamente cursou a faculdade junto, né? A gente é formado em Educação Física. Eu perturbei ela pra começar e ela me perturbou pra terminar. Pô, mas irmão é isso, manos da bola, né? Eu falei, mas já tô cansado, correria com empresa, com isso, com faculdade. Não, agora tu vai terminar, agora tu vai até o final, só falta um pouquinho. Aí eu perturbei pra iniciar e ela me perturbou pra terminar. E a gente fez até algumas matérias juntas. Ele começou antes de mim, eu comecei depois de 1 ano, mais ou menos, não foi? Que você começou? Um semestre ou 2. Que tu teve que jogar fora, foi pra fora do país, aí teve que trancar a faculdade. Aí nessa ida de vida que ele foi, eu já comecei, e a gente praticamente terminou junto. Eu terminei até um semestre antes. Um semestre antes ainda. Terminei antes ainda dele, que ele teve que viajar nesse percalço aí de jogando bola. Aí eu ainda consegui terminar antes, mas aí a gente foi ali impulsionando o outro. Ele te puxou, vem, aí depois você falou, não vai parar agora não, né? Vamos até o final, né? Você que me trouxe. E dando sequência, João, como é que você enxerga o futebol, o futuro do futebol brasileiro dentro dessa tendência, dessa realidade, né? Dos atletas já iniciarem ali no processo de formação, pô, um dia eu quero jogar fora. O mercado europeu, que é o principal, os mercados alternativos que a gente chama, a Ásia, mundo árabe, os Estados Unidos. Como é que você enxerga o futebol brasileiro, o futuro dele? Porque eu vou falar da década de 90, que eu acompanho o futebol desde a década de 90. Pô, a gente tinha tantos craques que fizeram a carreira dentro do Brasil, né? Passaram um pouco pela Europa, retornaram. O próprio Romário. O Romário foi gênio, o melhor do mundo. O Romário fez a carreira muito mais tempo no Brasil. Se fosse hoje em dia, o Romário ia jogar no Brasil. Sim, é verdade. Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso aí tem muito a ver com um resgate mesmo da essência do futebol brasileiro, né? Que a gente viu aí recentemente, acho que até uma desidentificação, vamos dizer assim, né? Da torcida, né? com o futebol, porque o futebol, como eu falei, virou esse comércio muito grande. Então, mas eu vejo já algumas pessoas falando nisso, em resgatar essa essência do futebol brasileiro, e isso é uma coisa que está muito na base, né? Na minha opinião, assim,
é investir nas categorias de base mesmo, na formação de jogador. Porque na minha época de base, na sua também, eles eram muito focados em ganhar competição. E assim, aqui pra nós, beleza, você ganhou um campeonato sub-13. E aí? Mudou o quê? Mudou o quê, né? Pro futebol do país. Então eu acho que a gente tem sim que continuar formando craques também, mas eu acho que o futebol em si também mudou, o esporte. Por exemplo, hoje em dia é cada vez mais raro, não sei se vocês concordam comigo, né? Você vê um camisa 10, assim, clássico, né? Características. Porque o futebol mudou, né? Voltaram os pontas e a configuração agora é outra. Teve essa coisa do falso 9. Mas o futebol brasileiro, cara, o caminho que eu vejo assim é investir na essência, cara. Investir nos craques mesmo. Formar... Eu vi também uma entrevista bem legal do Alex, né? Foi Cabeção, né? Jogou Cracaço. Poderia estar naquele time também, cara, jogou muita bola. Ele falando que antigamente os jogadores eram formados para jogar nos times dele, né? Ele foi formado para jogar pelo Coritiba, o Djalminha foi formado para jogar pelo Flamengo. Hoje em dia o cara já é formado para ser vendido, né? Então eu acho que tem que encontrar o equilíbrio disso aí, cara, pra gente voltar... O futebol brasileiro sempre vai ser muito forte, independente de qualquer crise, mas... Enfim, eu acho que o caminho é fortalecer a essência mesmo do futebol brasileiro e dar oportunidade para os caras que são os mais talentosos, entendeu? E tentar prepará-los para o mundo profissional, porque muita gente boa, a gente sabe que fica pelo caminho por falta de incentivo, né? E com certeza, por exemplo, isso vai muito de encontro à saída também, na minha visão, falando dos brasileiros aqui, porque o futebol globalizou. Então, antigamente você tinha um limite de estrangeiro para atuar nos clubes da Europa. Claro. Cada clube europeu poderia ter, sei lá, 5 estrangeiros. Hoje em dia não tem limite. Então você teve um jogo, tem alguns anos atrás, que a Inter de Milão, não sei se foi 2018, 2019, enfim, ela iniciou um jogo importante de mata-mata de Champions. Os 11 iniciais da Inter não tinha nenhum italiano. Então você fala, cara, o time italiano é um time... gigante, de camisa, não é um time mais ou menos. Não tem um italiano nos 11 titulares. Tinha no grupo, sim, no elenco. Aí você fala, então, como não tem mais esse limite, os caras vão trazendo, né? Muito dinheiro, um mercado absurdo. É onde está, assim, o top do futebol mundial, ainda a Europa, né? Os grandes clubes. E acaba que isso também vai de encontro, né? Impacta demais. Com certeza. Concordo. Verdade. E assim, essa quebra do patriotismo, né? Que às vezes as pessoas o cara é o cara da casa, tem talento, então não tem essa prioridade. Hoje em dia o talento é o cara que está se destacando, é o que está fazendo a diferença e é isso. E eu acho que é o que tem que ser, né? Isso daí é como um todo, né? Porque tem que se fazer valer o esforço de cada um. E quando se fala de esforço, né, como a gente já citou o CR7 lá no começo, realmente, ser atleta e ser jogador é totalmente diferente. Então, assim, poucos são atletas, mas tem muitos jogadores, né? Sim. Exato. E essa ponte do atleta que fez carreira no Brasil, vamos pegar dois goleiros, né, como exemplos, que foram campeões mundiais no Penta. Um era o titular, que era o Marcos, o Rogério Ceni estava ali no grupo, né, junto com o Dida, enfim. Mas Marcos e Rogério tiveram diversas oportunidades de ir para a Europa, porque eram top. Rogério, sim. Possivelmente os 2 maiores ídolos, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo. E os caras fizeram a carreira inteira em um clube só. Verdade. E tiveram proposta. Então, assim, caraca, é para poucos. Assim, realmente é de bater palma e tirar o chapéu para esses caras. Com certeza, porque às vezes a pessoa não vai é julgando quem vai, não, jamais. Mas esses são ídolos que realmente... Porque se move muito pela questão de possibilidade financeira, né? A gente vê isso, mas eles tiveram com certeza oportunidades melhores, provavelmente. Claro que deve ter tido. Financeiramente falando. Com certeza, mas eles optaram de estar ali às vezes por culturas do clube, por estar se sentindo feliz também ali no ambiente que proporcionava. Né? Também por querer fidelizar ali aquela porta que se abriu. Então, assim, a gente não sabe bem, até uma curiosidade, né? O que será que fez eles seguirem firme ali naquele propósito até o final? É uma curiosidade que se tem, né? Quem sabe a gente tem essa oportunidade de um dia estar com eles aqui e descobrir isso aí pra vocês, galera. Claro, eu acho que é muita coisa da identificação com o clube mesmo, certeza. Né? Às vezes o cara pesou, o Rogério Ceni no caso, falou, cara, eu vou ser um cara que vou entrar pra história desse clube pra sempre. Por que eu vou quebrar isso agora? Entendeu? Já tô aqui pra no meio do ganhar, caminho. não sei, um pouco a mais lá fora. Sim.
entendeu? Com certeza. E Priorizou aquela perguntinha O legado. surpresa, né? Não veio, não foi. Ah, não mas foi. então vai vir de mim, né? Já Vai que a vir, galera então perdeu vai, a então oportunidade. tem uma surpresa? Vamos lá. Assim, quais tá são aqui os não, critérios? pô, não Tá não. Essa vez surpresa, a galera perdeu a oportunidade, tá vendo? Perderam, agora é comigo. Então, quais são os critérios, assim, principais que você, dentro de um atleta para entrar no time da Futuri? Quais são os critérios principais que vocês não abrem mão de ter num atleta, seja ele em termos táticos, técnicos? Claro que isso daí é algo complexo, mas por alto, assim, que você assim, não, isso aqui é a base principal, é a essência do nosso projeto, da nossa empresa. O que você vê desde parte técnica, tática, física e parte principalmente de caráter, né, de essência? Quais são, assim, se você pudesse pegar, sei lá, um de cada? Uma na parte de técnico, na parte tática, na parte física e parte caráter. Quais seriam esses 5 parâmetros aí que você poderia falar assim, isso aqui é a minha essência, isso aqui a gente não abre mão, nosso pilar do nosso time? Pô, aí eu cito jogadores pra falar de cada coisa, não? Não, é só... Os pilares os pilares da Future mesmo. pra Tá. ter um menino ali. Pra falar, cara, poxa, vale a pena. o cara tem que ter verdade, tem que ser sincero ali no que ele quer. Um exemplo, isso daí já tá falando da parte de caráter. Sim. Na parte de habilidade, o cara ele tem que, sei lá, ter integridade ali no treino e ele se dedicar naquilo que ele faz. Enfim, aí já fica a teu critério, fica Não, aberto entendi. a você. Entendi. Bom, na parte física, vou começar pela parte física, que é muito importante hoje em dia, tanto para o futebol em geral, profissional, quanto para o futebol universitário nos Estados Unidos. Então, parte física tem que partir daí, porque o cara pode ser o Neymar, mas se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai jogar nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum hoje em dia. O próprio Neymar, você vê, né, que tem os problemas das lesões, graças a Deus, se Deus quiser, vai ficar bem, mas é difícil para ele. Então, assim, parte física, importante demais. O cara tem que ser muito focado nisso, gostar de treinar, ter disciplina, senão não tem chance. Parte tática, eu acho que ele tem que gostar de acompanhar o futebol de uma maneira geral de alto nível, de alta performance, para ele poder estar antenado com esse universo, né? Entender como é que joga, por exemplo, um volante, se ele for volante, entender como é que está jogando hoje em dia os laterais, né, que viraram praticamente alas, entender o que é um falso 9, se ele for um cara mais de frente, né? Entender a função dele no campo, entender o jogo, o esporte. Então não pode ser mais bobo no futebol, nem para ir para a faculdade nos Estados Unidos. O cara que fica pensando assim, eu vou lá, eu vou deitar e enrolar em cima dos gringos, ele tá por fora. Então é isso, entender o jogo. E assim, na parte técnica, é aquilo que eu te falei da essência do Brasil, é fluir, deixar o jogo fluir, assim, é não ter medo de jogar, né? É ter coragem e ter se divertir jogando bola, né? Sim. Isso é uma coisa que alguns jogadores no futebol moderno às vezes se perde, mas eu acho que não pode se perder. Isso também tem que estar no DNA da Future. Então são pilares, como vocês falaram mesmo. Tem que ser disciplinado, tem que ser focado e antenado com o futebol moderno e ter alegria para jogar. É o DNA Future, se eu fosse definir. Bacana aí, galera. Você aí que é atleta, que quer ter essa oportunidade, então já tá aí a dica, hein? Já começa a preparar e já coloca o foco. Isso aí. Agora é contigo ou comigo? Contigo, passei a Momentos bola. finais, então, Isso aí. Chegando aos momentos finais, JP, qual legado você está construindo, que você quer deixar? Quais são os seus objetivos aí, tanto profissionais quanto pessoais, daqui para frente? Como é que tá aí? O JP, os objetivos, o legado que você está construindo, qual é a sua visão? Bom, meus objetivos profissionais são a expansão da Future, como a gente falou, né? A gente está com uma presença forte aqui no Rio de Janeiro, expandindo para o Brasil, né? Aliás, aproveitar o gancho, que eu não falei até agora, do nosso showcase. Isso. A gente vai fazer um showcase muito em breve, tá? A gente já vai soltar a data para vocês. Vai ser em Niterói, na Concha Acústica de Niterói. Tem uma parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de lá. Então, uma meta assim, de curto prazo é fazer um showcase excelente, que vai ter um streaming, né? Uma transmissão ao vivo para mais de 50 escolas e universidades nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa inédita também. Os treinadores vão estar vendo ao vivo ali os jovens, entendeu? E isso vai ser maravilhoso. Então, estão todos convidados.
Então é a expansão da Future, não só pelo Brasil, como a gente falou, Japão, Nova Friburgo, né? Expandir esse DNA. E uma coisa que eu queria colocar assim também, né, é o propósito da empresa, né? Isso. Que é até, de certa forma, ambicioso, no bom sentido da palavra, que é transformar as vidas de jovens, famílias e, quiçá, de uma geração, sabe? Através do esporte e da educação, que eu acho que são 2 pilares de qualquer nação, sabe? Então, é isso. Profissionalmente, o meu foco principal é expandir a Future. E na minha vida pessoal é seguir em paz com minha família, formar boas amizades, como eu sempre faço no meio em que eu trabalho também. Estar rodeado de pessoas boas. Não tem muito mistério não, acho que é por aí. Com certeza. A gente agradece, JP, a sua presença aqui nos Manos da Bola. As portas vão estar sempre abertas. Foi um episódio muito legal. Está fechando a 2ª temporada com os Manos da Bola, né? O 25º episódio. Temos certeza que também vai servir aí para muitos jovens, muitos pais, né? Esse episódio que queiram aí colocar o seu filho no caminho da educação, do esporte, ter um direcionamento. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Não, obrigada eu que aí agradeço. também, tá, JP, pela oportunidade de conhecer mais desse mundo do intercâmbio, que é de grande valia, que a gente vê que hoje em dia a Europa é uma opção também, claro que de grande valia, mas hoje em dia tem o mundo inteiro, como você citou, vários outros continentes, países que estão com esse mercado aí valioso e grandioso de oportunidade. Então, assim, a galera, né, os jovens atletas que quiserem conhecer um pouco mais dessa parte do intercâmbio, tem aí a Future para poder estar conhecendo. Passa aí a sua rede social se você quiser compartilhar aí com a galera, fica à vontade. A rede social da Future. Para qual câmera aqui que eu olho? Aqui. É Future Sports Planning, tá? futuresports.planning, né? Isso, no Instagram. @futuresports.planning com 2 N's. Botar Future ali no Instagram, vocês já vão ver. E tem TikTok também, que é a mesma coisa. Tem YouTube, Facebook. Procura a gente lá. Marcianaca é o cara que faz todas as nossas redes, o marketing, imprensa, o cara é fera. E é isso, galera. Obrigado aí pelo convite de vocês. Fiquei realmente muito honrado. Fiquei até um pouquinho nervoso no início. Falei, mas vocês são muito gente boa. E obrigado, cara. De coração aí. Nós que agradecemos aí a sua presença. Com certeza. Até a próxima. E é isso, galera. Espero que mais uma vez tenha contribuído com certeza para cada um de vocês, para cada pessoa que está aqui conectada com a gente agradece vocês a oportunidade, que nós somos aí, né, esse contexto, vocês aí, gente daqui, então que venha ter sido de grande valia, não só para os atletas que têm esse sonho de estar fazendo intercâmbio, porque o assunto aqui hoje foi esse, né, o agenciamento, mas só que eu creio que isso vale para os pais também, para poder acreditar no sonho do seu filho também, não desista, é um trabalho árduo, é um processo, mas para todo sonho vale a pena o sacrifício. Então, galera, a gente agradece vocês também por mais essa oportunidade de estar aqui juntinho com a gente. Agora a gente passa a bola para vocês, mata no peito e faz o gol. Valeu, Valeu, tamo galera. junto.